O terceiro compromisso de Paulo com o Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Aí você pergunta para Paulo: Paulo, você está doido? Vergonha é sinônimo de desgraça, de desonra. Você tinha motivo, Paulo, de ter vergonha do Evangelho? Claro que sim. O Evangelho naquela época era desprezível aos romanos. Naquele período, o Evangelho não era algo bem visto. Por que, pregador? Os cristãos, em sua grande maioria, eram pobres e escravos. Por isso que Paulo começa Romanos 1:1 dizendo: eu sou escravo de Cristo. Era para se solidarizar com o destinatário da carta. Vamos dar uma olhada para os seguidores do Senhor Jesus, os discípulos. Em sua maioria eram pescadores. Vamos olhar para os seguidores de Jesus. Em sua maioria eram pobres, roceiros, ex-prostitutas, ex-leprosos, ex-publicanos. O Evangelho de Cristo não é mitologia nórdica sobre um Thor com um martelo flutuante que tem poder. O Evangelho de Cristo não é uma mitologia grega sobre um Hércules que é uma imitação de Sansão. O Evangelho de Cristo é sobre um Messias que nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e, para piorar, morreu numa cruz. A cruz era sinônimo de vergonha para os romanos. Nem o pior cidadão romano era sentenciado a uma morte de cruz. A cruz era vergonha para os judeus. Maldito aquele que morre no madeiro. Paulo tinha sim motivos de se envergonhar do Evangelho. Paulo tinha motivos pessoais de se envergonhar do Evangelho. Por causa do Evangelho, Paulo foi preso. Por causa do Evangelho, Paulo sofreu muitos naufrágios. Por causa do Evangelho, Paulo foi chicoteado. Por causa do Evangelho, ele sofreu privações. Por causa do Evangelho, Paulo foi picado por cobra. Por causa do Evangelho, Paulo foi caluniado. Por causa do Evangelho, Paulo foi abandonado pelos seus companheiros no seu julgamento. Por causa do Evangelho, Paulo passou fome, Paulo passou sede, Paulo passou frio dentro das masmorras. Paulo tinha motivos para se envergonhar do Evangelho, sim. E por que ele não se envergonhava do Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Hoje existe pelo menos 3 tipos de jovens. Existem os jovens que são vergonha por Evangelho. Eu não estou dizendo que tem vergonha do Evangelho, eu estou dizendo que são vergonha por Evangelho. São jovens que é uma coisa dentro do templo, uma coisa totalmente fora do templo. São jovens que sentam em rodas de narguilé, e não é para evangelizar, é para fumar. São jovens que sentam nas rodas escarnecedoras para contar as piadas mais infames que você pode ouvir. São jovens que, se você pegar o celular dele agora e acessar a playlist musical, não tem hinos que edificam o nome do Senhor, mas músicas carregadas de letras promíscuas, letras adúlteras, letras pornográficas. Aí depois vem me dizer: eu não tenho fé, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jovens que são vergonha com o Evangelho, jovens que não pagam suas contas, jovem que veste uma roupa aqui e outra na faculdade, uma roupa aqui e outra na escola. Essa é a primeira classe de jovens. Mas tem uma segunda classe de jovens, os jovens que têm vergonha do Evangelho. Esse é pior que o primeiro, porque o primeiro, se arrepender, alcança a misericórdia. Mas tem jovens que são agentes secretos. Tem jovens que são 007. Tem jovens que são Nicodemos. Admira Jesus, mas só vai ver ele de noite para ninguém ver. São jovens que têm vergonha do Evangelho, que na faculdade, Deus me livre se souber que eu sou crente, que na escola, Deus me livre se souber que eu sou crente. Esses jovens estão correndo um sério perigo, porque no Evangelho está escrito que aquele que negar o Filho, aquele que se envergonhar do Filho, será negado pelo Pai que está no céu. Mas não está perdido. Existe uma terceira classe de jovem, que é que nem Paulo, que diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Por causa do Evangelho temos menos usuários de droga. Por causa do Evangelho temos menos alcoólatras. Por causa do Evangelho temos menos assassinos. Por causa do Evangelho temos menos prostitutas. Por causa do Evangelho você está aí. Por causa do Evangelho a tua casa está em pé. Por causa do Evangelho disseram que você não ia dar nada, e hoje
vergonho do evangelho que estão pregando por aí. Eu me envergonho e denuncio, repudio. Evangelho apenas de autoajuda. Evangelho que está focado apenas no caminho da prosperidade financeira. Evangelho que te fala 4 estratégias para ser um bilionário, 5 estratégias para ser um querubim ungido, esquecendo do evangelho simples do Senhor Jesus. Esse tipo de evangelho eu denuncio nesta noite e digo: jovens, não sigam esse caminho, sigam o caminho do evangelho simples e transformador do Senhor Jesus ou Cristo. Estão querendo adaptar o evangelho, ou melhor dizendo, estão querendo alaguecer a porta, estão querendo fazer que o caminho fique mais largo, estão dizendo que há vários caminhos a levar a uma divindade. Mas a minha Bíblia ainda diz que a porta é estreita, que o caminho é estreito. A minha Bíblia ainda diz que Ele é o único caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não acredito nesse tipo de evangelho que estão pregando por aí, mas o evangelho simples e transformador do Senhor Jesus. Hoje eu falo aqui para jovens que desejam ter compromisso com Deus. Eu ainda acredito no evangelho do eu sou. Eu acredito no evangelho do bom pastor. Eu acredito no evangelho da videira verdadeira. Eu acredito no evangelho do alfa e o ômega. Eu acredito no evangelho do primeiro e o último. Eu acredito no evangelho do pão da vida. Eu acredito no evangelho da água que mata a sede. Eu acredito no evangelho do leão da tribo de Judá. Eu acredito no evangelho do Cordeiro de Cristo. Eu acredito no evangelho do Verbo que estava no princípio com Deus, e sem Ele nada que foi feito se fez. Eu acredito no evangelho do príncipe da paz, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi. Eu acredito no evangelho do bom pastor. Eu acredito no Messias, no evangelho do Salvador. Eu acredito no evangelho do noivo de Cristo que está ansioso para vir buscar a sua igreja. Esse evangelho eu acredito. Aí por que, Paulo, que você acredita nesse evangelho? Porque é poder de Deus para a salvação. No mundo existem vários poderes: poder bélico, poder eclesiástico, poder econômico, poder executivo, legislativo. Mas nenhum poder desses tem poder para salvar. Alexandre de Moraes não tem poder para salvar. Os ministros do STF não têm poder para salvar. Luiz Inácio Lula da Silva não tem poder para salvar. Jair Messias Bolsonaro também não tem poder para salvar. Mas o evangelho do Senhor Jesus é Cristo tem poder para salvar. É poder de Deus para a salvação. Existem muitos tipos de poderes: poderes eclesiásticos, grandes homens, grandes pregadores, grandes pastores. Mas nem o presidente da Convenção Nacional tem poder para salvar. Mas o evangelho de Cristo há poder para a salvação. O evangelho tem poder para curar, tem poder para libertar. O evangelho tem poder para expulsar demônios. O evangelho tem poder para batizar jovem no Espírito Santo. O evangelho tem poder para curar, transformar. Compromisso com o evangelho do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite? Eu preguei da forma mais devagar possível para você entender, jovem, nessa noite, como ter compromisso com Deus nessa noite. Quem tem compromisso com Deus tem que ter compromisso com a palavra de Deus. Não tem como ser ao contrário. Há uma necessidade de moças, rapazes, pregadores do evangelho genuíno de Cristo, que assumem a dívida de pregar, que assumem a prontidão de pregar, e que não tem vergonha do evangelho do Senhor Jesus. O evangelho é loucura para gregos e romanos, mas para nós é o poder de Deus para a salvação.